A Câmara do Conselho Galáctico foi a maior estrutura já construída por qualquer espécie no espaço conhecido. Ele flutuou no vazio entre os sistemas estelares, um monumento à cooperação e à civilização. Representantes de 400 espécies reuniram-se aqui para discutir comércio, resolver disputas e manter a paz que durou 10.000 anos. Hoje, a Câmara estava quase cheia. A notícia se espalhou rapidamente sobre a sessão de emergência. Algo tinha acontecido no espaço humano e o Conselho precisava de resolver o problema. A embaixadora Helena Vasquez estava na plataforma de discurso, uma figura minúscula cercada por seres que se elevavam sobre ela. A delegação Vitrani sentou-se na sua seção elevada, os seus corpos escamosos brilhando sob as luzes artificiais. Eles pareciam entediados. Isso era uma formalidade, nada mais. O presidente do conselho, o idoso Morvati com 6 braços e pelo branco prateado, deu início à sessão. Sua voz ecoou pela enorme câmara. Estamos reunidos para ouvir testemunhos sobre o incidente na colônia humana designada Nova Harmonia. A hegemonia Vitrani apresentou uma reivindicação territorial e a delegação humana solicitou esta audiência. Embaixador Vasquez, pode falar. Helena olhou para os representantes reunidos. 200 anos. Esse foi o tempo que a humanidade fez parte da Concórdia Galáctica. 200 anos de aceitação silenciosa, protestos diplomáticos e paciência cuidadosa. 200 anos sendo tratado como uma espécie menor, digna de tolerância, mas não de respeito. Ela havia preparado um discurso. Estava em seu tablet, cuidadosamente redigido para expressar preocupação e ao mesmo tempo permanecer diplomático. Ela o havia escrito 3 dias antes de ver os relatórios finais das vítimas. 12 milhões de pontos mortos da frota Vitrani chegaram à Nova Harmonia sem aviso prévio. Eles alegaram que o sistema se enquadrava nos seus antigos direitos de mineração, direitos que antecederam a expansão humana na região. A colônia existia há 60 anos. 3 gerações de famílias nasceram naquele mundo. Os Vitrani deram-lhe 6 horas para evacuar, 6 horas para transportar 12 milhões de pessoas. Passado o prazo, eles abriram fogo. Helena deixou seu tablet de lado. Ela não estaria lendo o discurso preparado. Presidente do Conselho, disse ela, com a voz firme. Antes de fazer minha declaração, gostaria de ler algo nos registros. O presidente assentiu. Você pode prosseguir. Helena pegou um tablet diferente. Este continha uma lista muito longa. Amara Sim, 7 anos. Thomas Shen, 42 anos. Fátima Alhassan, 3 meses. A Câmara ficou em silêncio. Roberto Vasquez, 68 anos. Yuki Tanaka, 23 anos. David Okonkwo, 11 anos. O embaixador Vitrani mudou de posição. Isto foi inesperado. Maria Santos, 35 anos. James Wilson, 4 anos. Aissa Patel, 19 anos. Helena continuou lendo. Nome após nome. Era após idade. Os representantes começaram a ficar desconfortáveis. Alguns verificaram seus dispositivos de comunicação. Outros sussurraram para seus assessores. O embaixador Vitrani gesticulou impacientemente. Presidente do conselho, ele interrompeu. Certamente isso não é necessário. Reconhecemos que houve vítimas durante a correção territorial. Já oferecemos compensação. Helena não parou. Sua voz permaneceu calma e clara enquanto ela continuava a lista. Henrique Johansen, 57 anos. Shen Wei, 8 anos. Alavazu Nidami, 29 anos. O presidente parecia desconfortável, mas não interveio. As regras do conselho permitiam que qualquer espécie falasse durante o horário designado. E Helena mal tinha começado. Horas se passaram. A Câmara esvaziou-se e encheu-se novamente enquanto os representantes repassavam suas agendas. Algumas espécies saíram completamente, deixando assessores para registrar os procedimentos. O embaixador Vitrani finalmente parou de tentar interromper. Ele estabeleceu um aborrecimento cada vez mais óbvio enquanto a mulher humana continuava sua lista. Sofia Martinez, 16 anos.
Ray Kapoor, 44 anos. Emma Lindquist, 2 anos. 6 horas. Helena leu nomes por 6 horas seguidas. A mesma quantidade de tempo que os Vitrani haviam dado para uma evacuação impossível. Quando ela finalmente chegou ao fim da lista, sua voz estava rouca, mas estável. A câmara ficou em silêncio. Os que permaneceram observavam com uma mistura de confusão e desconforto. Não era assim que funcionava a diplomacia galáctica. Os discursos deveriam ser breves, formais e cuidadosamente neutros. Helena sentou o tablet. 12 milhões por 137.812, disse ela. Esse é o número de seres humanos que estavam vivos há uma semana. Crianças, pais, avós, trabalhadores e artistas e professores e agricultores, pessoas que construíram vidas num mundo que era sua casa. Ela olhou para a delegação Vitrani. A hegemonia Vitrani chama isto de correção territorial. Ofereceram-nos uma compensação sob a forma de direitos mineiros sobre uma lua estéril. Eles acreditam que este assunto está encerrado. O embaixador Vitrani levantou-se. A hegemonia agiu dentro dos seus direitos legais. As reivindicações territoriais estão documentadas. A compensação é generosa. O que mais esta espécie menor quer? Helena deixou o silêncio se estender por um longo momento. O coletivo humano declara formalmente estado de guerra contra a hegemonia Vitrani. A Câmara entrou em erupção. Os representantes gritaram em uma dúzia de idiomas. O sistema de tradução lutou para acompanhar. O embaixador Vitrani realmente riu, um latido áspero que ecoou pelo caos. Guerra? Ele disse quando o barulho diminuiu. Você está declarando guerra contra nós? Você tem alguma compreensão do que está dizendo? A hegemonia controla 47 sistemas estelares. Temos uma frota de 8.000 navios de guerra. O que você tem? Um punhado de navios mercantes e algumas dezenas de barcos patrulha. Outros delegados juntaram-se às risadas. O karatê, que outrora cobrava aos humanos o triplo das taxas normais pela tecnologia de tradução. O sindicato moreliano, que bloqueou a expansão humana em 3 setores distintos. O coletivo Torvat, que rotineiramente negava a entrada de humanos em suas estações espaciais. Todos rindo da ideia de que a humanidade iria lutar. Helena esperou que a risada desaparecesse. Quando ela falou novamente, sua voz era baixa, mas chegou a todos os cantos da câmara. Você perguntou o que a humanidade quer. Eu já te contei. Queremos guerra. Ela reuniu seus materiais e desceu da plataforma. A delegação humana levantou-se e seguiu-a em direção à saída. Todos os seres humanos na Câmara, diplomatas, assessores e pessoal de apoio, saíram sem olhar para trás. A risada continuou por alguns momentos. Então lentamente morreu no canto da Câmara. Em grande parte despercebido, afirmou a delegação Corvati. Eles eram historiadores, não políticos. A sua espécie sobreviveu durante 100.000 anos observando, registrando e aprendendo com os erros dos outros. Eles raramente falavam nas sessões do conselho. Eles simplesmente observaram. O historiador mais velho Varad voltou-se para seu colega. Seu rosto desgastado estava perturbado. Puxe os arquivos humanos, ele disse calmamente. Todos eles. Tudo da história de seu mundo natal. Seu colega parecia confuso. Por quê? Eles são uma espécie menor. Sua história mal vale a pena catalogar. Varad balançou a cabeça lentamente. Tenho observado os olhos daquela mulher. Nenhuma vez ela desviou o olhar. Nenhuma vez sua voz tremeu. Ela leu os nomes de 12 milhões de mortos. E ela não chorou. Ela não implorou. Ela simplesmente os gravou. Então ela está com frio. Sem emoção. Isso não é incomum entre diplomatas. Não, disse Varad. Não foi isso que eu vi. Eu vi tristeza. Eu vi raiva. Mas também vi outra coisa. Algo que só vi em espécies verdadeiramente perigosas. Ele fez uma pausa. Eu vi paciência. Eu vi alguém que estava esperando por esse momento.
Alguém que estava pronto. Seus colegas ainda pareciam céticos. Eles não têm frota. A sua tecnologia está décadas atrás das grandes potências. O que eles poderiam fazer? Varat levantou-se. Seus ossos antigos rangendo. É isso que pretendo descobrir. Quero saber tudo sobre suas guerras. Cada conflito em sua história. Todas as batalhas que eles já travaram. Seus conflitos internos. Eram disputas primitivas por recursos. Certamente não é relevante para a Guerra Galáctica. Varat fixou no colega um olhar firme. Uma espécie que destrói sua própria espécie com tanto entusiasmo pode ser capaz de qualquer coisa. E quero saber com o que estamos lidando antes que seja tarde demais. 3 dias depois, a delegação humana partiu de todas as estações do Conselho e embaixadas. Navios comerciais humanos desapareceram dos portos de toda a galáxia. Os trabalhadores humanos recolheram silenciosamente seus pertences e partiram. Negócios humanos fecharam sem explicação. Seus ativos foram liquidados e seus funcionários retirados. A hegemonia Vatrani despachou uma frota punitiva de 100 navios de guerra. Eles esperavam chegar à Terra dentro de um mês, esmagar a resistência humana e acabar rapidamente com esse constrangimento. As outras potências da galáxia observaram com moderado interesse. Seria uma guerra curta, todos concordaram. Os humanos cometeram um erro. Uma explosão emocional que seria rapidamente corrigida. Apenas os Kaurvati continuaram suas pesquisas. À medida que se aprofundavam na história humana, a sua preocupação aumentava. Eles encontraram registros de conflitos que ofuscaram qualquer coisa na história galáctica. Não guerras entre espécies, mas guerras entre nações humanas, milhões de mortos, dezenas de milhões, continentes inteiros devastados e o mais perturbador de tudo. Eles descobriram que os humanos desenvolveram armas capazes de destruir o seu próprio mundo. Não uma vez, mas muitas vezes, eles viveram durante gerações com o poder de se aniquilar e sobreviveram. Varat leu os relatórios até tarde da noite. Quando terminou, sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para as estrelas. Que tipo de espécie? Ele sussurrou para si mesmo, aprende a amar o fogo que poderia consumi-los. Ele não dormiu naquela noite. Ele estava muito ocupado preparando um aviso que suspeitava que chegaria tarde demais. 3 semanas se passaram desde a declaração humana de guerra. A galáxia assistiu divertida enquanto a humanidade se preparava para lutar contra um poder. Isso os superava em número em todos os aspectos que importavam. Os conjuntos de camas em várias estações favoreciam os Vatrani por margens grandes demais para serem calculadas. A maioria previu que a guerra terminaria antes mesmo que a frota Vatrani chegasse à Terra. O historiador mais velho, Varat, passou aquelas 3 semanas enterrado em arquivos. Ele não havia dormido direito. Ele mal tinha comido. Seus colegas começaram a se preocupar com seu estado mental, mas Varat descobriu algo que o manteve acordado com um medo que nunca havia sentido antes. Hoje, ele estava diante de uma pequena reunião em uma câmara privada no mundo natal dos Kaurvati. O público foi cuidadosamente selecionado, diplomatas seniores de espécies neutras, conselheiros militares que entendiam de estratégia, historiadores como ele, que estudaram a ascensão e queda das civilizações. Obrigado por ter vindo, disse Varat. Sua voz estava cansada, mas firme. O que estou prestes a compartilhar será difícil de acreditar. Peço apenas que você ouça antes de julgar. Ele ativou o display atrás dele. Surgiu um mundo azul e verde, lindo e frágil. Esta é a Terra, o mundo natal humano. É um planeta pequeno, menor do que a maioria das espécies prefere. A gravidade é moderada. A atmosfera é tênue. Pelos padrões galácticos, é um mundo normal. Ele mudou a exibição. Agora mostrava uma linha do tempo que remontava a centenas de milhares de anos. Os humanos existem como uma espécie distinta há aproximadamente 300.000 anos. Eles desenvolveram uma civilização avançada há cerca de 10.000 anos. Eles descobriram a energia nuclear menos de 100 anos antes de fazerem o primeiro contato conosco. Um dos diplomatas, um mereliano com escamas brilhantes, parecia entediado.
Nós sabemos tudo isso. A história da humanidade é ensinada na educação básica. São uma espécie jovem com desenvolvimento limitado. Qual é o seu ponto? Varata assentiu lentamente. O que quero dizer é que tudo o que aprendemos sobre os humanos está errado. Não é impreciso, errado, deliberado ou acidentalmente. Construímos nosso entendimento sobre uma base falsa. Ele mudou a exibição novamente. Agora mostrava números de vítimas, número de mortos. Os humanos nos chamam de Primeira Guerra Mundial. Foi um conflito que durou anos. Lutou entre nações humanas em seu mundo natal. O número de mortos foi de aproximadamente até 20 milhões. A sala estava em silêncio. Anos depois, eles lutaram novamente. Este conflito, denominado Segunda Guerra Mundial, durou 6 anos. O número de mortos ficou entre 70 e 80 milhões. Esse número inclui civis que foram deliberadamente alvejados. Cidades inteiras foram destruídas. As indústrias foram convertidas inteiramente para a produção de armas. Todos os recursos foram direcionados para a vitória. O diplomata moreliano havia parado de parecer entediado. 70 milhões? Isso é impossível. Nenhuma espécie infligiria tais perdas a si mesma. Os registros são claros, disse Varat. E ainda não mencionei as armas. Ele mudou a exibição. Agora mostrou uma explosão. Uma nuvem em forma de cogumelo subindo em um céu escuro. Perto do final da Segunda Guerra, os humanos desenvolveram uma arma capaz de destruir uma cidade inteira com uma única explosão. Eles chamaram isso de bomba nuclear. Em décadas, eles construíram armas suficientes para destruir seu próprio mundo muitas vezes. Então por que eles ainda estão aqui? Outro diplomata perguntou, por que optaram por não utilizá-los? Eles viveram durante gerações sob a constante ameaça de aniquilação total. Eles construíram abrigos. Eles treinaram seus filhos sobre o que fazer se as bombas caíssem. Eles desenvolveram filosofias inteiras em torno da ideia de destruição mútua. Então, de alguma forma, contra toda a lógica, eles não apertaram o botão. Varat fez uma pausa para deixar que isso fosse absorvido. Estudamos milhares de espécies ao longo da história galáctica. Muitos desenvolveram armas de destruição em massa. Quase todos eles se destruíram ou foram conquistados por outros antes que pudessem se recuperar. Os humanos são a única espécie que descobrimos que desenvolveu a capacidade de autodestruição total e que viveu com ela geração após geração. Até que eles cresceram além disso. A sala estava muito silenciosa agora. Mas certamente um conselheiro militar disse lentamente, isto foi há muito tempo. Eles estão em paz desde que ingressaram no Concorde. Eles não mostraram sinais de tal violência. Varat sorriu sem humor. Eles têm? Ou eles simplesmente estavam esperando? Ele mudou a exibição novamente. Agora mostrava mapas estelares. Território humano mapeado nos últimos 200 anos, quando os humanos aderiram ao Concorde. Eles controlavam um sistema. Sua frota consistia em 6 navios, todos navios civis convertidos. Não tinham capacidade de produção, nem infraestrutura militar, nem recursos significativos. Ele destacou diferentes regiões ao falar nos últimos 2 séculos. A humanidade expandiu-se lentamente. Eles reivindicaram sistemas que ninguém mais queria. Eles estabeleceram colônias em regiões consideradas remotas ou pobres como valiosas. Eles construíram entrepostos comerciais e operações de mineração em toda a borda externa. Tudo isso é conhecido. O Mereliano disse impacientemente, eles são comerciantes e mineiros. Nada mais. Isso é o que eles queriam que acreditássemos. Varat ampliou um dos sistemas humanos. Há 3 meses, um dos nossos navios de investigação passou por este sistema. Foi considerada uma operação de mineração humana menor. Nossos sensores não detectaram nada de incomum. Ele fez uma pausa. Na semana passada, enviei uma sonda espacial para o mesmo sistema. Veja o que encontrou. O display mudou para mostrar as leituras do sensor.
Escondidos nos campos de asteroides estavam estruturas, grandes estruturas, estaleiros, fábricas, plataformas de defesa que eram invisíveis nas varreduras padrão. Encontramos instalações semelhantes em 17 outros sistemas. Todo o território humano, todo escondido, completamente invisível à observação casual. A voz de Varat ficou mais baixa. Eles vêm construindo, meus amigos, há décadas, talvez séculos. Toda uma infraestrutura militar, escondida à vista de todos. O conselheiro militar inclinou-se para a frente. Quão grande? Não podemos ter certeza. Nossas sondas foram detectadas e destruídas antes que pudessem completar suas pesquisas. Mas com base nos dados que reunimos, a sua frota não é composta por um punhado de navios mercantes. Não são algumas dezenas de barcos patrulha. Varat olhou nos olhos do conselheiro. São milhares de navios de guerra, talvez dezenas de milhares. Todos eles construídos com especificações que não reconhecemos. A sala explodiu na conversa. Os diplomatas viraram-se uns para os outros, falando rapidamente numa dúzia de línguas. O conselheiro militar já acessava seu próprio aparelho de comunicação, enviando mensagens urgentes. Varat esperou que o barulho diminuísse. Tem mais. A nossa análise do comportamento humano ao longo dos últimos 2 séculos mostra um padrão claro. Cada insulto que eles suportaram. Cada restrição colocada sobre eles. Todas as vezes foi-lhes negado tratamento igual. Eles gravaram tudo. Eles se lembraram de tudo isso. E eles usaram a raiva para alimentar seus preparativos. Mas por quê? O Mereliano perguntou. Por que se preparar para a guerra se nunca pretenderam iniciá-la? Porque eles não queriam a guerra. Eles queriam paz. Mas eles entenderam algo que esquecemos. Varat virou-se para a janela. Olhando para as estrelas. A paz não é a ausência de conflito. A paz é a presença de uma força tão grande que ninguém ousa quebrá-la. Os humanos têm um ditado. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Ele se virou para encarar a reunião. Durante 200 anos, nós os tratamos como inferiores. Nós rimos deles. Nós os exploramos. Presumimos que, por não terem lutado, não poderiam lutar. Estávamos errados. Os dispositivos de comunicação na sala começaram a zumbir simultaneamente. Todos verificaram suas mensagens. A frota punitiva Vatrani alcançou o primeiro sistema de fronteira humano. O que eles encontraram? Alguém perguntou. Varad verificou seu próprio dispositivo. O relatório foi breve. Nada. O sistema está vazio. Nenhuma nave humana. Sem resistência. As estações foram abandonadas. O diplomata mereliano sorriu aliviado. Então eles estão correndo. Eles sabem que não podem vencer. Mas Varad balançou a cabeça lentamente. Seu rosto ficou pálido. Você não entende. Isto é o que os humanos fazem antes de realmente lutarem. Eles limpam o campo. Eles removem tudo que não querem que seja destruído. Eles criam um espaço vazio onde apenas o inimigo permanece. Ele olhou para o relatório novamente. Então, diante dos rostos ao seu redor, a frota Vatrani avança para uma armadilha. E temo que, quando perceberem isso, não sobrará ninguém para recuar. Do outro lado da galáxia, o comandante da frota Vorothro da hegemonia Vatrani estava na ponte de sua nau Capitânia e observava as estrelas vazias. Sua frota de 400 navios de guerra movia-se pelo espaço humano sem oposição. Estação após estação ficava escura e abandonada. Sistema após sistema não continha nada além de silêncio. Seus oficiais consideraram isso uma vitória. Eles riram da covardia humana. Eles enviaram relatórios para casa prometendo que a terra cairia entre os fracos. Mas Vorothro tinha idade suficiente para se lembrar de outras guerras. Ele lutou contra espécies que pareciam fracas até o momento em que atacaram. Ele aprendeu a desconfiar de vitórias fáceis. Algo está errado. Ele disse baixinho para seu segundo em comando. Isso é muito simples. Eles não têm frota. Seu segundo respondeu. Nossos.
Batedores confirmaram isso. Os humanos estão correndo. Voroto olhou para os mapas estelares. Em algum lugar à frente a humanidade esperou. Ele podia sentir isso em seus ossos. Algo os observava avançar. Algo estava contando seus navios, medindo sua força, calculando suas fraquezas. Dobre o alcance do sensor que ele encomendou e faça com que todas as naves relatem quaisquer leituras incomuns. Por menor que fosse, seu segundo parecia confuso, mas obedeceu. A frota avançou ainda mais no silêncio. Eles não sabiam que já estavam cercados. Eles não sabiam que navios humanos, escuros e frios, os estavam rastreando desde que cruzaram a fronteira. Eles não sabiam disso em algum lugar no vazio à frente. Um almirante humano observava a aproximação deles com olhos pacientes e antigos. A frota Vatrani navegou em direção ao destino. E deste era um comandante de frota de peso, Vorothro, um guerreiro há 60 anos. Ele lutou em 7 grandes conflitos. Ele tinha visto espécies crescerem e caírem. Ele aprendeu a confiar em seus instintos e agora, seus instintos estavam gritando. O único sistema estava à frente. Terra, o mundo natal humano. Sua frota de 400 navios de guerra cruzou o espaço humano sem resistência. Agora eles iriam acabar com esta guerra embaraçosa com um único golpe decisivo. Todos os navios reportam prontos. Seu segundo em comando anunciou. Entraremos no sistema em 15 minutos. Vorothro assentiu lentamente. Sua nau capitânia, o domínio eterno, liderou a formação. Atrás dele espalhava-se o poder da hegemonia. Poder de fogo suficiente para quebrar a crosta de um planeta. Soldados suficientes para ocupar uma dúzia de mundos. Comece a abordagem final, ele ordenou. A frota acelerou em direção à estrela distante. Sensores varreram o espaço à frente, em busca de qualquer sinal de resistência. Eles não encontraram nada. Apenas o vazio e a luz fria do único ponto. Então os alarmes começaram. Entre em contato. Seu oficial sensor gritou. Vários contatos emergentes. De todos os lugares, a tela se iluminou com ícones vermelhos. Navios estavam aparecendo ao redor deles. Não da direção da Terra, dos campos de asteroides, dos planetas exteriores, dos espaços escuros entre mundos onde nada deveria existir. Vorothro olhou para a exibição tática. Sua confiança foi destruída em um único momento. Quantos? Ele sussurrou. Seu oficial sensor estava pálido. Ainda contando, 2.000, 3.000. Ainda emergindo, a frota humana não estava escondida atrás da Terra. A frota humana estava por toda parte. Eles estavam esperando na escuridão, frios e silenciosos, invisíveis aos sensores Vatrani. E agora eles estavam ativando seus sistemas, iluminando-se como estrelas nascendo. Todas as naves, formação de combate, Vorothro gritou, erguem escudos, armas poderosas, mas os humanos já estavam se movendo. Seus navios não se pareciam com nada no banco de dados Vatrani. Eles eram elegantes e angulares, construídos para velocidade e potência. Eles se moviam com uma coordenação que falava de décadas de treinamento. E as armas deles, a primeira rajada atravessou um cruzador Vatrani como se fosse feito de papel. Os escudos que deveriam ter resistido por minutos falharam em segundos. A armadura que deveria ter absorvido o golpe simplesmente deixou de existir. Retorne o fogo. Vorothro ordenou. Todas as baterias, respondam ao fogo. Sua frota respondeu. Milhares de armas iluminaram o vazio. Feixes de energia e mísseis dispararam em direção às naves humanas. Mas os humanos não estavam mais lá. Eles já haviam se movido, deslizando pelo espaço com uma graça impossível. As armas Vatrani atingiram a escuridão vazia. Eles são rápidos demais, disse seu oficial tático. Sua voz tremendo. Nossos sistemas de segmentação não conseguem rastreá-los. Outra salva dos humanos. Mais 3 navios Vatrani morreram. Depois mais 5. Então 10. Vorothro assistiu sua frota ser destruída e entendeu que tudo em que ele acreditava era mentira. Os humanos não eram fracos. Eles nunca foram fracos.
Eles simplesmente estavam esperando. Na ponte da nau Capitânia Humana Prometheus, a almirante Sarah Shen assistiu ao desenrolar da batalha. Seu rosto estava calmo, quase sereno. Ela havia se preparado para esse momento há 30 anos. Toda a sua carreira foi construída em direção a esse compromisso único. A formação Vatrani está se rompendo. Seu oficial tático relatou. Eles estão tentando recuar. Não os deixe, respondeu Shen. Força de perseguição, envolva-se. Frota principal, continue o padrão de assalto Delta. Seus navios moviam-se como lobos caçando veados. Os Vatrani fugiram em todas as direções, mas não havia para onde correr. As forças humanas posicionaram-se para bloquear todas as rotas de fuga. A armadilha foi armada com perfeita precisão. Shen pensou nos relatórios de New Harmony. 12 milhões de mortos. Famílias exterminadas em uma tarde. Crianças que brincavam nos seus jardins quando o bombardeamento começou. Ela não odiava o Vatrani. O ódio não era útil, mas ela não os deixaria escapar. Não desta vez. Desta vez, haveria consequências. Almirante, disse seu oficial de comunicações. A nau Capitânia Vatrani está sinalizando. Eles estão solicitando termos de rendição. Shen considerou por um momento. Abra um canal. O rosto do comandante da frota Vorotho apareceu em seu display. Ele parecia mais velho do que realmente era, arrasado pelo que havia testemunhado. Comandante humano, ele disse. Sua voz pesada com a derrota. Nós não entendemos. Por favor, nos rendemos. Pare com a matança. Shen olhou para ele sem expressão. Você está oferecendo incondicional render? Sim, qualquer coisa. Apenas pare, muito bem. Ordene que suas naves restantes desliguem suas armas e abaixem seus escudos. Qualquer navio que não cumpra dentro de 5 minutos será destruído. Vorotho assentiu rapidamente e começou a dar ordens. Um por um, os navios Vatrani sobreviventes apagaram. Suas armas foram desligadas. Seus escudos caíram. Dos 400 navios que entraram no Sistema Único, restaram menos de 100. Shen voltou-se para seu oficial tático. Proteja as embarcações sobreviventes. Faça o prisioneiro da tripulação. Trate-os de acordo com as convenções. Seu oficial pareceu surpreso. Estamos fazendo prisioneiros. Depois do que fizeram para uma nova harmonia. Nós não somos eles. Shen disse simplesmente. Não massacramos os indefesos. Não assassinamos aqueles que se renderam. Essa é a diferença entre nós. Ela olhou de volta para a tela. Nos campos de destroços que outrora foram navios de guerra inimigos. Essa sempre foi a diferença. As notícias da batalha se espalharam pela galáxia em poucas horas. Os relatórios foram recebidos com descrença. 400 navios de guerra Vatrani destruídos ou capturados. Perdas humanas. 47 naves do Conselho Galáctico convocaram uma sessão de emergência. O representante Vatrani não estava mais rindo. Ele ficou diante dos delegados reunidos e implorou por ajuda. Ele invocou tratados de defesa mútua. Ele apelou a alianças antigas. As outras espécies hesitaram. Eles estavam assistindo transmissões humanas agora. Não apenas as imagens da batalha, mas tudo. Desfiles militares pelas cidades humanas. Avaliações da frota mostrando milhares de navios de guerra. Exercícios de treinamento envolvendo milhões de soldados. Os humanos esconderam sua força durante séculos. Agora eles estavam mostrando tudo. E o que eles mostraram foi assustador. A hegemonia exige apoio. O representante Vatrani gritou. Temos tratados. Temos acordos. Você é obrigado a lutar ao nosso lado. A delegação do Karatê permaneceu em silêncio. Eles leram os relatórios de Varat. Eles sabiam do que os humanos eram capazes. O representante moreliano finalmente falou. Nossos tratados não exigem que cometamos suicídio. A hegemonia iniciou esta guerra atacando uma colônia humana sem provocação.
Você criou esse inimigo. Você lida com eles. Outras espécies concordaram com a cabeça. Um por um, os aliados do Vatrani se afastaram. Eles não lutariam. Eles não sacrificariam seus próprios navios contra uma potência que acabará de destruir uma grande frota. Com perdas mínimas, o representante Vatrani ficou sozinho. Abandonado por todos que antes o chamavam de aliado. Longe das câmaras do Conselho. As forças humanas estavam avançando. Não de forma imprudente, não com o caos que caracterizou a maioria dos conflitos galácticos. O movimento deles era metódico, cuidadoso, preciso. Eles não bombardearam alvos civis. Eles não destruíram a infraestrutura. Quando capturaram um mundo, começaram imediatamente a fornecer ajuda humanitária à população. Comida, suprimentos médicos e água limpa, os cidadãos de Vatrani ficaram confusos. Disseram-lhes que os humanos eram selvagens, violentos e pouco civilizados. Eles esperavam atrocidades. Em vez disso, encontraram soldados que ajudaram a limpar os escombros e médicos que trataram os feridos de qualquer maneira. O ancião SPSISA Vatrani abordou um capitão humano em uma das cidades ocupadas. O capitão supervisionava a distribuição de alimentos. Por que você está fazendo isso? O mais velho perguntou. Somos seus inimigos. Nossa frota matou milhões de seu povo. O capitão olhou para ele por um longo momento. Sua frota fez isso. Seu governo ordenou isso. Você não fez isso. Essas crianças não. Essas famílias não. Ela gesticulou para os civis reunidos em torno do ponto de distribuição. Não viemos aqui por vingança. Viemos aqui para acabar com uma guerra que seus líderes começaram. Viemos aqui para garantir que isso nunca aconteça novamente. Mas não nos tornaremos monstros por fazer isso. Não nos tornaremos aquilo contra o qual estamos lutando. O mais velho estudou seu rosto, procurando por engano. Ele não encontrou nenhum. Eu não entendo você. Ele disse finalmente, qualquer outra espécie queimaria nosso corpo. Mundos. Eles escravizariam nosso povo. Eles levariam tudo. O capitão sorriu levemente. Então você entende por que somos diferentes. Há muito tempo que temos o poder de destruir. Aprendemos da maneira mais difícil que a destruição é fácil. Construir é difícil. O ódio é fácil. O perdão é difícil. Escolhemos o caminho difícil porque o caminho fácil não leva a lugar nenhum. Ela voltou ao trabalho, deixando o mais velho confuso em seu escritório no mundo natal Kaurvati. O historiador mais velho Varat leu os relatórios das linhas de frente. Ele esperava vitórias humanas. Ele não esperava misericórdia humana. Seus colegas sentaram-se à sua frente, igualmente perplexos. Eles poderiam levar tudo, disseram seus colegas. Os Vatrani estão quebrados. A frota deles desapareceu. O governo deles está em colapso. A humanidade poderia reivindicar todo o seu território e ninguém os impediria. Varata assentiu lentamente. Mas eles não querem território. Eles nunca fizeram isso. Eles querem outra coisa. Algo mais valioso. O que? Varat pensou nos nomes que Alna Vasquez lera na Câmara do Conselho. 12 milhões de nomes. 12 milhões de motivos para ódio. Eles querem reconhecimento, disse ele. Eles querem que a galáxia os veja como realmente são. Não tão fraco. Não tão violento. Mas como algo intermediário. Algo novo. Ele olhou para as estrelas. Eles querem que entendamos que força e misericórdia podem coexistir. Que uma espécie pode ser capaz de uma guerra devastadora e ainda assim escolher a paz. É por isso que eles estão lutando. Não. 6 meses de guerra, a hegemonia Vatrani estava morrendo. Não rapidamente. Não dramaticamente. Mas de forma constante e inevitável, como uma grande árvore que apodrece por dentro, as forças humanas não invadiram os seus mundos nem massacraram as suas populações. Em vez disso, eles fizeram algo muito mais eficaz. Tinham desmantelado a capacidade de luta da hegemonia.
Estaleiros destruídos em ataques precisos que não mataram trabalhadores. Linhas de abastecimento cortadas por frotas que apareciam e desapareciam como fantasmas. Os mundos industriais foram bloqueados tão completamente que nada se movia sem a permissão humana. A grande máquina de guerra da hegemonia foi desmontada peça por peça com uma precisão cirúrgica que deixou a população civil intocada. O almirante Shen estava na ponte do Prometheus, revisando os últimos relatórios. Sua frota cresceu durante a campanha. Navios humanos de colônias distantes chegaram para se juntar à luta. Voluntários dos territórios ocupados ofereceram apoio. Até mesmo algumas espécies exóticas forneceram informações de forma silenciosa e não oficial. A terceira frota Vatrani se rendeu, informou seu oficial tático. Essa é a última de suas formações principais, Shen assentiu. E as baixas civis? Mínimo. Nosso bloqueio está aguentando. As remessas de alimentos estão sendo distribuídas de acordo com a necessidade e não com a política. A situação humanitária é estável. Esta foi a estranha natureza da guerra. Os humanos estavam vencendo de forma decisiva e completa, mas não estavam destruindo. Eles não estavam conquistando. Eles estavam simplesmente eliminando a capacidade do Vatrani de ameaçar alguém novamente. Almirante. O oficial de comunicações dela disse que estamos recebendo relatórios de Vatrani Prime. Há algum tipo de comoção na capital. Shen voltou-se para a tela principal. Os feeds de notícias do mundo natal da hegemonia mostraram multidões nas ruas, e não as habituais demonstrações de lealdade que os estados autoritários exigiam. Essas multidões estavam com raiva. Eles carregavam cartazes exigindo a renúncia do governo. Eles cantaram pela paz. A população está mudando, disse seu oficial de inteligência. O governo prometeu-lhes uma vitória rápida sobre um inimigo fraco. Em vez disso, a sua frota desapareceu, a sua economia está em colapso e os soldados humanos estão a alimentar os seus cidadãos melhor do que os seus próprios líderes. Shen assistiu à filmagem em silêncio. Ela viu cidadãos de Vatrani ajudando a demolir exibições de propaganda. Ela viu soldados recusando ordens de atirar contra os manifestantes. Ela viu as primeiras fissuras se formando num regime que governou durante 1000 anos. Era isso que estávamos esperando, ela disse calmamente. Não é vitória literária. 3 dias depois, o governo Vatrani caiu. Os militares que ordenaram o ataque à Nova Harmonia foram presos pelo seu próprio povo. Os políticos que aprovaram o massacre foram arrancados dos seus gabinetes. Foi formado um novo governo provisório, o seu primeiro pedido ativo de negociações de paz. A galáxia assistiu com espanto. As guerras não terminaram assim. Os conquistadores não aceitaram a rendição quando podiam levar tudo. E, no entanto, a resposta humana foi imediata e positiva. A embaixadora Helena Vasquez anunciou que a humanidade estava pronta para conversar. Mas havia outro assunto a ser abordado primeiro. Em uma lua remota nos confins do espaço Vatrani, as forças humanas descobriram algo que mudou tudo. Oficialmente, um campo de trabalho era uma operação de mineração. Extraoficialmente, era uma prisão onde humanos trabalhavam até a morte durante décadas. O campo mantinha trabalhadores de navios de comércio humano que desapareceram ao longo dos anos. Tripulações que foram relatadas como perdidas em acidentes ou ataques de piratas. Na verdade, eles foram capturados e escravizados, forçados a extrair minerais valiosos em condições que os mataram lentamente. Quando os soldados humanos chegaram, encontraram sobreviventes. Não muitos. Talvez 1000 entre dezenas de milhares que estiveram presos lá ao longo dos anos. Os sobreviventes eram magros, cheios de cicatrizes e quebrados de maneiras que nunca seriam totalmente curadas. Os soldados que os encontraram mudaram com o que viram. Guerreiros endurecidos choraram abertamente. Oficiais que mantiveram a compostura perfeita durante meses de batalha ficaram sem palavras diante das evidências de crueldade sistemática. Um soldado, uma jovem chamada Soldado Maria Santos, reconheceu um nome no muro memorial do campo. Seu avô era um capitão mercante que desapareceu quando ela era criança. A família foi informada de que seu navio foi destruído por uma falha no motor.
A verdade era pior que ela ficasse muito tempo diante da parede, lendo os nomes dos mortos. Quando seu capitão se aproximou, ela não se mexeu. Santos, disse ele gentilmente, precisamos processar o site. Provas para os tribunais, eles sabiam, disse ela, com voz neutra. A hegemonia sabia que essas pessoas estavam aqui. Eles os mantiveram como escravos e os trabalharam até a morte. Para lucrar, o capitão colocou a mão no ombro dela. Eu sei, e eles vão responder por isso. Não com mais morte, mas com verdade. A galáxia verá o que eles fizeram. A história irá registrá-lo. Santos se virou para olhar para ele. Seus olhos estavam secos, mas algo queimava atrás deles. Isso é suficiente? A verdade é suficiente? O capitão pensou seriamente na pergunta antes de responder que não. A verdade nunca é suficiente por si só, mas é por onde começamos. Sem verdade, não pode haver justiça. Sem justiça não pode haver paz. Construímos um em cima do outro, como camadas de pedra. Ele olhou ao redor, para o acampamento, para os guardas sendo levados sob custódia, para os sobreviventes sendo embarcados em navios médicos. Nossos ancestrais aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Eles construíram sistemas que deveriam proporcionar justiça, e esses sistemas falharam. Eles tentaram novamente. Eles falharam novamente, mas continuaram tentando porque entenderam algo importante. Ele encontrou os olhos dela. O objetivo não é ser perfeito. O objetivo é sermos melhores, melhores do que fomos ontem, melhores do que aqueles que vieram antes. Santos olhou mais uma vez para a parede de nomes. Então ela endireitou os ombros e pegou a arma. Sejamos melhores. Então, disse ela, vamos mostrar-lhes o que os humanos fazem quando encontram algo assim. A notícia do campo de trabalho se espalhou rapidamente. Jornalistas humanos transmitiram as imagens por toda a galáxia. Os cidadãos de Vatrania assistiram horrorizados à revelação da verdade sobre o seu governo. Muitos não sabiam. Alguns suspeitaram, mas desviaram o olhar. Agora não havia como desviar o olhar. O novo governo Vatrania agiu rapidamente. Eles abriram todos os registros relacionados a prisioneiros humanos. Eles identificaram os funcionários que autorizaram os campos. Eles começaram provações que durariam anos, e eles enviaram uma delegação de paz para se encontrar com a humanidade. A delegação viajou em adoração humana cercada pela frota que os derrotou. Eles esperavam ser humilhados. Esperavam exigências de território, de recursos, a subjugação total da sua espécie. O almirante Shen encontrou-se com eles na câmara de descompressão. Ela era educada, mas distante, profissional, mas não amigável. Ela os acompanhou até uma sala de conferências onde o embaixador Vasquez os esperava. A delegação Vatrani foi liderada por uma senhora idosa chamada Korod. Ela tinha sido uma funcionária menor no antigo governo, conhecida por suas opiniões moderadas. Agora ela era o rosto do novo regime. Almirante, embaixador, ela inclinou a cabeça respeitosamente. Viemos discutir termos de paz. Vasquez gesticulou para que se sentassem. Estamos prontos para ouvir. Korot respirou fundo. Este era o momento que seu povo temia. O momento em que a humanidade revelaria as suas verdadeiras exigências. Estamos preparados para oferecer concessões significativas, disse ela cuidadosamente. Território, recursos, direitos econômicos. Entendemos que você tem o poder de pegar o que quiser. Pedimos apenas que considerem o bem-estar da nossa população civil. Vasquez a estudou por um longo momento. Você não entendeu nossas intenções, ela disse finalmente. Não queremos o seu território. Não queremos seus recursos. Não temos interesse em governar o seu povo. Korot parecia confuso. Então o que você quer? Shen falou pela primeira vez. Queremos nunca mais ter essa conversa. Com você ou com qualquer outra pessoa, queremos viver em paz como iguais. Sem medo de que nossas colônias sejam destruídas porque alguém nos considera inferiores. Ela se inclinou para a frente. Queremos 3 coisas. Primeiro,
o pleno reconhecimento da humanidade como membro igual da civilização galáctica. Não é uma espécie menor. Não é um sócio júnior. Igual. Em segundo lugar, reparações para as famílias daqueles que foram mortos em Nova Harmonia e nos vossos campos de trabalhos forçados. Não é território. Dinheiro. Recursos. O suficiente para reconstruir suas vidas. Terceiro, onde os criminosos devem enfrentar a justiça. Não a justiça humana. Um tribunal independente com representantes de espécies neutras. A galáxia deve ver que tais ações têm consequências. Korot olhou para ela. Aquilo é. Isso é tudo. Vasquez assentiu. Há mais uma coisa. Um pedido formal de desculpas. Leia antes do Conselho Galáctico. Transmita para todos os mundos do espaço conhecido. Um reconhecimento do que foi feito e uma promessa de que isso nunca mais acontecerá. A delegação Vitrani permaneceu em silêncio atordoado. Você poderia levar tudo. Korot disse finalmente. Você poderia nos escravizar como escravizamos seu povo. Você poderia destruir nossos mundos assim como destruímos a Nova Harmonia. Por que você não faz isso? Vasquez olhou para ela com algo que poderia ser pena porque não somos você. Nós nunca fomos. Passamos séculos deixando você acreditar que éramos fracos. Passamos séculos nos preparando para uma guerra que esperávamos que nunca acontecesse. E quando finalmente lutamos, provamos que poderíamos destruir você completamente. Ela fez uma pausa. Mas a vitória não tem a ver com destruição. A vitória tem a ver com construir algo melhor. Queremos paz. Paz de verdade. Do tipo que dura. Esse tipo de paz não pode ser construída com base na conquista. Só pode ser construído com base na justiça. Na verdade. No respeito mútuo. Korot ficou em silêncio por um longo momento. Então ela inclinou a cabeça. Você é uma espécie estranha. Ela disse calmamente. Você é o inimigo mais perigoso que já enfrentamos. E ainda assim você também é o mais misericordioso. Ela encontrou os olhos de Vasquez. Aceitamos seus termos. Todos eles. E falando por mim e não pelo meu governo. Espero que um dia possamos compreender que a Câmara do Conselho Galáctico nunca esteve tão cheia. Todas as espécies membros enviaram representantes. Aqueles que não eram membros aglomeraram-se nas galerias de observação. Meus drones de 1000 mundos pairavam em posições aprovadas, transmitindo para bilhões de telespectadores em todo o espaço conhecido. Hoje era o dia em que a guerra terminaria oficialmente. A embaixadora Eleanor Vasquez estava na plataforma de discurso. O mesmo lugar onde ela leu os nomes dos novos Harmonided. Isso tinha sido 9 meses atrás. 9 meses de guerra, de revelação, de mudança. Agora ela ficou em silêncio. Esperando o início da cerimônia, a delegação Vatrani entrou pelas portas principais. O embaixador Korot conduziu-os caminhando lentamente, mas com dignidade. Atrás dela vinham oficiais militares, funcionários do governo e um Vatrani muito velho que havia sido identificado como sobrevivente dos campos. Ele caminhou com a ajuda de um soldado humano que sustentava seu corpo frágil. O presidente do conselho deu início à sessão. Sua voz estava suave, adequado à gravidade da ocasião. Estamos reunidos para testemunhar o fim formal das hostilidades entre o coletivo humano e a hegemonia Vatrani. O embaixador Korot irá agora ler a declaração acordada por ambas as partes. Korot subiu na plataforma. Ela segurava um tablet nas mãos, mas não olhou para ele. Ela memorizou cada palavra para os povos da galáxia. Ela começou com a voz clara e firme. Falo hoje em nome da hegemonia Vatrani. Em nome do nosso governo, dos nossos militares e dos nossos cidadãos. Falo com vergonha, com pesar e com os primeiros passos para a esperança. A Câmara estava absolutamente silenciosa há 9 meses. A hegemonia ordenou um ataque à colônia humana de Nova Harmonia. Este ataque não foi provocado. Foi injustificado. Foi, nos termos mais claros, um crime de guerra.
12 milhões de seres humanos morreram porque o nosso governo acreditou que poderiam agir sem consequências. 12 milhões de vidas acabaram porque víamos a humanidade como fraca, inferior e indigna do mesmo respeito que exigíamos para nós mesmos. Sua voz tremeu um pouco, mas ela continuou: estávamos errados em todos os aspectos que importavam, estávamos errados, não apenas sobre a força humana que eles demonstraram sem qualquer dúvida, mas sobre o caráter humano, sobre seus valores, sobre que tipo de espécie eles realmente são. Ela fez uma pausa, se recompondo quando a humanidade lutou. Eles não procuraram nos destruir quando venceram, não procuraram nos conquistar, eles tinham todo o direito de se vingar, eles tinham o poder de eliminar nossa espécie completamente. Em vez disso, eles escolheram a misericórdia, eles escolheram a justiça, eles escolheram construir a paz em vez de perpetuar a violência. Corol olhou ao redor da Câmara para os representantes reunidos. Estar diante de você hoje para oferecer o que a humanidade pediu, não território, não tributo, não submissão, eles pediram apenas a verdade. Ela respirou fundo. A hegemonia Vatrani assassinou 12 milhões de pessoas inocentes. Escravizamos milhares mais em campos ocultos, tratamos a humanidade com desprezo e crueldade por séculos e quando eles finalmente disseram o suficiente, nós rimos deles. As lágrimas escorriam por seu rosto agora, mas ela não parou. Éramos tolos. Éramos piores que tolos. Éramos monstros que nos chamavam de civilizados e a humanidade, a espécie que chamamos de primitiva, nos mostrou o que a civilização verdadeiramente significa que ela se virou para enfrentar a delegação humana diretamente em nome do povo Vatrani. Ofereço nossas mais profundas desculpas, não porque fomos derrotados, não porque tememos mais punições, mas porque finalmente entendemos o que fizemos, entendemos as vidas que destruímos, entendemos a dor que causamos e lamentamos. Verdadeiramente, sinceramente, sinto muito. O velho Vatrani que sobreviveu aos campos deu um passo à frente. Ele pediu para falar e ambas as delegações concordaram que eu fui um prisioneiro por 40 anos. Ele disse, sua voz fraca, mas clara: eu vi amigos morrerem. Perdi a esperança. Acredito que sim, nunca mais veria minha família e eu estava certo. Eles haviam morrido antes de eu ser libertado. Ele olhou para os soldados humanos que o escoltaram quando os humanos chegaram ao acampamento. Eu esperava a morte, ou pior, fui ensinado que os humanos eram animais selvagens e cruéis. Em vez disso, eles me deram comida, eles me deram remédio. Um jovem soldado me ajudou a andar pela primeira vez em anos. Ele se virou para encarar o conselho. Eu não entendo a humanidade. Eu não sei como uma espécie pode sofrer o que sofreu e escolher o perdão, mas eu vi isso com meus próprios olhos. Eu senti isso em suas mãos e acredito agora que eles são o que afirmam ser uma espécie que quer a única paz, uma espécie que poderia ter nos esmagado, mas escolheu nos levantar. Em vez disso, o embaixador Vasquez deu um passo à frente quando o velho Vatrani terminou. Ela não carregava notas, ela não precisava delas. O coletivo humano aceita o pedido de desculpas da hegemonia Vatrani. Ela disse simplesmente: aceitamos os termos de paz, aceitamos a promessa de mudança. Ela olhou ao redor da Câmara encontrando os olhos de representantes de espécies que exploraram a humanidade por gerações. Mas deixe-me ser claro sobre algo: que não lutamos nesta guerra por vingança. Não lutamos para provar nossa força, embora tenhamos provado isso. Não lutamos para dominar, embora pudéssemos. A voz dela endureceu um pouco. Lutamos porque 12 milhões de pessoas mereciam ser lembradas. Lutamos porque séculos de insultos e exploração tinham que acabar. Lutamos porque finalmente entendemos que ninguém nos daria respeito. Tivemos que aguentar. Ela fez uma pausa. Agora temos. Agora. Todas as espécies nesta galáxia sabem o que a humanidade pode fazer. Agora eles entendem que nos atacar tem consequências. Isso é o que queríamos. Foi isso que conseguimos. A expressão dela suavizou. Mas isso não é tudo o que queremos. Queremos parceiros, não súditos. Queremos aliados, não servos. Queremos construir algo juntos, todos nós, que dure mais do que qualquer império baseado na conquista. Ela gesticulou para a delegação humana atrás dela. Passamos séculos nos preparando para a guerra. Agora queremos passar séculos construindo a paz real, do tipo onde todas as espécies, não importa quão pequenas ou jovens, são tratadas com dignidade, do tipo onde as disputas são resolvidas com palavras e não com armas. Do tipo onde crianças em todos os mundos podem olhar para as estrelas sem medo. Ela estendeu a mão para Korot. A guerra acabou. Deixe algo melhor começar. Korot pegou a mão dela na câmara e rompeu em aplausos que duraram minutos. Nos meses que se seguiram, a galáxia mudou lentamente no início. Depois, com velocidade crescente,
A hegemonia Vatrani manteve suas promessas, os criminosos enfrentaram o julgamento, as reparações fluíram para as famílias das vítimas, e pela primeira vez na história de Vatrani, seu governo começou a tratar outras espécies como iguais, outros poderes observaram e aprenderam que alguns mudaram seu comportamento voluntariamente, outros mudaram quando viram o que havia acontecido com a hegemonia. De qualquer forma, a mensagem da humanidade foi recebida: ataque-nos e você enfrentará consequências. Trate-nos com justiça e você não encontrará melhor amigos. Corvati publicaram sua pesquisa sobre a história humana, tornou-se leitura obrigatória nas academias diplomáticas em toda a galáxia. Espécies que haviam rejeitado os humanos como primitivos agora estudavam sua civilização com intenso interesse. Como eles sobreviveram a tantas catástrofes auto-infligidas, como eles emergiram da era nuclear não apenas vivos, mas mais fortes. O que os outros poderiam aprender com sua jornada. O almirante Shen se aposentou do serviço militar e começou a ensinar seus alunos. Vieram de uma dúzia de espécies, todos ansiosos para aprender o pensamento estratégico humano. Ela os ensinou sobre paciência, sobre preparação, sobre a importância de lutar apenas quando necessário. Ela ensinou-lhes que a maior vitória era aquela que tornava as guerras futuras desnecessárias. O embaixador Vasquez permaneceu no serviço diplomático por mais uma década, negociou tratados, resolveu disputas e construiu lentamente a estrutura para um novo tipo de comunidade galáctica. Quando finalmente se aposentou, era conhecida como a arquiteta da longa paz. A guerra durou menos de um ano, suas consequências durariam séculos. No primeiro aniversário da paz, um memorial foi concluído sobre a nova harmonia. O mundo havia sido deixado intocado desde o ataque, um testemunho silencioso do que havia sido perdido. Agora uma estrutura simples surgiu das ruínas, um muro de nomes, 12 milhões de nomes. Helena Vasquez compareceu à dedicação. Ela era mais velha agora, seu cabelo grisalho, seus movimentos mais lentos, mas seus olhos ainda eram afiados. Enquanto ela caminhava ao longo da parede tocando os nomes dos mortos, ela parou em uma seção perto do meio. Vasquez, seu primo, os filhos de seu primo, os netos de seu primo, um ano inteiro, o ramo de sua família apagado. Em um ponto da tarde ela ficou lá por um longo tempo, lembrando que um jovem Vatrani se aproximou dela hesitantemente. Ela fazia parte da primeira geração nascida depois da guerra, criada em uma sociedade que estava tentando mudar de embaixador. Ela disse calmamente: eu queria dizer a vocês, meu povo, estamos ensinando nossos filhos de forma diferente, estamos tentando nos tornar o que vocês nos mostraram que poderíamos ser. Vasquez olhou para ela por um momento. A jovem Vatrani viu algo nos olhos da velha mulher: dor, tristeza, o peso de 12 milhões de almas. Mas então Vasquez sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Isso é tudo o que sempre quisemos. Ela disse que é por isso que lutamos, não pela conquista, não pela vingança. Por isso ela gesticulou para o memorial, para as estrelas acima, para o jovem Vatrani diante dela, por um futuro onde isso nunca aconteça novamente, para uma galáxia onde os bisnetos do meu primo podem ter brincado com os seus. A jovem Vatrani inclinou a cabeça. Não esqueceremos, nunca esqueceremos. Nem nós. Vasquez disse que foi o acordo que fizemos. Você se lembra do que você lembramos quem perdemos e juntos construímos algo ser